Olá, no programa de hoje, o pacote ambiental do governo Lula. Na esteira da recente tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul e do aumento de ocorrências climáticas severas pelo país nos últimos anos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou um conjunto de ações para tentar mitigar efeitos de eventos futuros. Elas estão no caminho certo? Quais são as questões mais urgentes? E o papel das estruturas estaduais, da sociedade civil organizada e da população em geral. Eu converso com o gestor de políticas públicas e diretor executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Bem-vindo, Márcio. Prazer recebê-lo aqui no Mundo Político. Prazer é meu, Marco Antônio. Muito obrigado pelo convite. Márcio, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula e a ministra Marina Silva anunciaram 14 medidas para a proteção do meio ambiente e o enfrentamento às mudanças climáticas. Na sua avaliação, quais são os pontos mais importantes e simbólicos dessa resposta do governo federal no atual contexto do país? Olha, são medidas muito importantes, né? Algumas delas com um efeito bastante concreto, como, por exemplo, colocar na ativa alguns servidores que haviam prestado concurso, e a gente sabe que a estrutura do Ministério do Meio Ambiente ainda é uma estrutura muito deficitária. O governo também anunciou algumas unidades de conservação, que a gente sabe, a nomeação dessas terras como terras que precisam ser conservadas, elas são importantíssimas exatamente para a gente preservar vegetação nativa aonde essas terras forem colocadas. Mas a gente tem aí pacote de biocombustíveis, a gente tem coisas também no cenário de adaptação, né? Nós estamos vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e essa palavra adaptação, ela está sendo cada vez mais repetida quando se fala a questão de clima, porque ela é importantíssima para as pessoas que são afetadas por essas circunstâncias de eventos climáticos extremos estarem mais bem preparadas, o local em que elas vivem estarem mais bem preparadas e menos enfraquecidas para quando, infelizmente, ocorrer esses desastres que nós estamos assistindo. A gente tem algumas medidas na agenda de clima também, né, que foram anunciados, como retomada de alguns programas de financiamento nessa área. Então, a gente tem ali um leque de boas medidas, mas nós podemos dizer o seguinte, um passo no caminho correto, mas com certeza ainda tem muita coisa para ser feita, Marco Antônio. Então, você dizia da estrutura, né, que é um dos gargalos. As ações foram divulgadas pelo governo em meio a uma paralisação, né, dos servidores do IBAMA e do ICMBio, que começou em janeiro, e na última semana, inclusive 400 integrantes, né, ali ocupantes de cargos de confiança desses órgãos, chegaram a entregar seus cargos numa estratégia aí de pressionar, né, por uma reestruturação das carreiras. O quanto esses problemas, Márcio, podem prejudicar a execução das ações anunciadas, né, e torná-las na prática, de repente, uma mera carta de intenções? Pode prejudicar em muito as ações anunciadas e pode ir para além do que foi anunciado, né? Quem vai ali no campo fazer a operação, por exemplo, contra o ilegal que está desmatando, fazer a apreensão do caminhão de madeira, combater o garimpo ilegal, essas pessoas são esses servidores que estão em greve. Então, quer dizer, a paralisação deles vai gerar também uma falta de operação de campo. Nós vimos o desmatamento no último ano diminuindo, nós temos medidas de desmatamento esse ano também que já nos dão conta, principalmente na Amazônia, que nós vamos ter um número retrocedendo outra vez, mas para sustentar essa boa curva negativa da diminuição do desmatamento, por exemplo, nós precisamos desse pessoal que está em greve em campo, né? Então você contrata mais gente, mas precisa dar a solução para as pessoas que já estão lá, já estão trabalhando. E os servidores, viu, Marco Antônio, eles têm uma queixa que é bastante forte, bastante razoável, porque eles viram outras categorias receberem aumento, serem prestigiadas dentro do governo, e eles não receberam o que reivindicavam. Então, a tendência, inclusive, dessa greve é que ela não acabe por agora, não, num momento muito importante, porque o Pantanal e a Amazônia, que são lugares bastante críticos, né, de desmatamento e de avanço de fronteiras para destruição desses biomas, estão entrando no período de seca. E é exatamente nesse período que a gente mais precisa desses servidores atuando. Para além dessa questão estrutural, quais outros gargalos você destacaria?
né, como desafios aí que o governo tem mais de imediato para enfrentar? Olha, nós temos coisas internas no governo, quer dizer, desentendimentos dentro do próprio governo, com a demarcação de terras indígenas. Por algumas vezes, inclusive, foi anunciado nos bastidores que em determinado evento, em determinado momento, a gente teria uma quantidade X de terras indígenas sendo demarcadas, reconhecidas, aí chega ali o evento e o número é menor. E isso gera, obviamente, uma frustração dos indígenas, né, que são clientes do reconhecimento dessas terras. Nós temos um problema no governo muito grande com a agenda no Congresso. Então, desde o começo, lá no primeiro ato do governo da reforma administrativa, a agenda ambiental ela vem sofrendo bastante, ela vem tendo muitos prejuízos, né, sofrendo muitos retrocessos e o próprio governo não vem defendendo essa agenda. Então, parece às vezes que a gente tem dois tipos de governo, né? Um governo que trabalha para fora do Congresso e um outro governo que trabalha dentro do Legislativo. Esse de dentro do Legislativo realmente deixando aí passar retrocessos muito grandes. Parece que estão assim, assistindo a acontecer essa diminuição de capacidade de proteção do meio ambiente no Brasil. Nós temos um problema gigantesco no Cerrado brasileiro. O Cerrado tem índices altíssimos de desmatamento extremamente preocupantes. Falta o governo nessas áreas todas ter mais dedicação aí, mais ação. Em relação ao Congresso, né, a força da bancada ruralista ali, ela é muito conhecida e leva a uma agenda legislativa federal que, por vezes, vai em sentido justamente contrário ao da preservação. Você acredita, Márcio, que a recorrência, né, de episódios extremos possa gerar uma mudança de postura, né, nesse grupo que é tão numeroso no parlamento brasileiro? Espero muito, viu, Marco Antônio? Acho que não só eu, mas todos nós, né? Porque não é possível. Veja a situação que nós estamos vivendo agora, né? O Rio Grande do Sul ainda, nós estamos contando o tamanho do prejuízo, né? Nós ainda estamos atualizando a lista, infelizmente, a lista de pessoas que vieram a falecer e o Congresso está votando privatização de praias, né? Quer dizer, obviamente não é uma prioridade do Brasil, do povo brasileiro, é uma agenda de interesse, né? Que você movimenta ali e acaba tomando espaço de uma agenda que deveria ser de solução. Ao invés de votar soluções para o problema ambiental, vota-se cada vez mais problemas. Nós ficamos algum tempo concentrados aí e olhando para a agenda e detectamos pelo menos 25 projetos de lei dos mais escabrosos possíveis, que significam um retrocesso muito grande na gente. Se fossem todos os projetos contabilizados, dariam centenas, infelizmente, mas esses 25 são aqueles que estão ali na boca do caixa para serem aprovados. São projetos de lei que regularizam ou dão vantagens e benefícios para grileiros de terra, projetos de lei que tiram a proteção da Amazônia, do próprio bioma pampa. A gente tem projeto de lei que acaba com o licenciamento ambiental. Nós temos um projeto de lei que diminui, por exemplo, a capacidade de arrecadação dos órgãos ambientais. Então, é um corte de orçamento nos órgãos ambientais que já não contam com dinheiro. A gente está falando aqui agora há pouco de greve de servidores. Então, é uma enxurrada realmente desses projetos e isso vai fazendo com que aquilo que já está ruim hoje fique cada vez pior, né? O meio ambiente que está sendo devastado, a gente vê notícias, infelizmente, quase todos os dias, ele fica ainda com menos proteção, seja na previsão legal, seja na capacidade de ação mesmo dos governos. Ainda sobre essa questão legal, tem também a competência residual das assembleias legislativas em relação à legislação de meio ambiente. O que vocês percebem em relação a esse quadro hoje no Brasil, se há também, por vezes, aí descompassos na seara normativa estadual? Os estados, eles estão sempre muito mais sujeitos à pressão econômica, né? Isso em qualquer área, não só na área ambiental. Então você precisa ter um regramento nacional realmente forte e uma atitude, tanto do governo federal quanto do legislativo, para que você faça dessa atitude positiva um exemplo, né? E até essa pressão que acontece nos estados, ela seja menorizada, porque você vai sentir ali que ela não vai ter resguardo dentro das câmaras federais. Agora, quando acontece o contrário, né, você vê ali deputados, senadores, às vezes gente do próprio governo incentivando a boiada a passar, então acaba aumentando até essa pressão
para os legisladores estaduais, né? Porque eles recebem nos seus gabinetes ou recebem nas mensagens de rede social o seguinte cenário: olha, estão fazendo tudo isso lá em Brasília, né? Ninguém está ligando mais para essa legislação, por que que só você, né, vai aqui no nosso estado defender isso, né? Então vamos também simplificar aqui as legislações e deixar elas mais enfraquecidas, porque isso está acontecendo no Brasil. Então tem uma fragilização local, que ela é natural da política mesmo, mas o exemplo que vem das câmaras federais, ela é realmente muito importante, faz um efeito muito grande, nesse caso um efeito negativo. Queria tocar um pouco com você na questão da colaboração federativa. A União, né, tem dito que quer estabelecer aí ações em parcerias com os governos estaduais para justamente conter os impactos desses eventos extremos. Por exemplo, reduzir risco de desabastecimento, né, em momentos de crise. Atualmente, Márcio, a integração de políticas entre os diferentes entes é algo que ainda deixa muito a desejar? Deixa muito, mas muito a desejar, viu, Marco Antônio? Olha, é muito importante essa integração do governo federal com os governos estaduais e os municípios, né? A enchente, ela não se dá na União, a enchente, ela se dá na cidade. A pessoa mora na cidade, né? Os aparelhos, por exemplo, de serviços públicos, muitos hospitais, as escolas, os terminais rodoviários, os ferroviários, eles têm muitas vezes a manutenção e a gestão do órgão estadual, do órgão municipal. São esses aparelhos de serviço à população que são arrastados aí pelas chuvas, pelas enchentes, né, que acabam tendo que ser reconstruídos, e esse ônus fica em grande parte para esses governos locais. É muito importante nós pegarmos um instrumento que nós já temos no Brasil, que é uma lista do CEMADEM. O CEMADEM faz o controle de desastres naturais no Brasil. Ele fica dentro do INPE, né? O grupo que fica dentro do INPE trabalha isso, e ele sabe ali onde estão os 1.000 municípios do país. O número é um pouco maior do que esse, mas cerca de 1.000, que estão em alto grau de risco para eventos extremos. O que nós precisamos ter? Nós precisamos ter uma coordenação do governo federal que pegue essa lista, diga o que vai ser feito em cada uma dessas localidades, como que isso vai ser feito com os governos estaduais e municipais, quanto precisa ser investido, quanto tempo vai demorar, qual é o tipo de obra, qual a população assistida, para a gente colocar em prática um plano para tornar essas regiões mais resilientes a catástrofes climáticas que certamente e infelizmente vão acontecer. Então isso é absolutamente fundamental. A coordenação precisa ser do governo federal. Agora, sem os governos dos estados e as prefeituras, nada vai acontecer, até porque se a gente tiver obras para fazer, né, Marco Antônio, são esses governos dos estados e municípios que vão tocar essas obras e fazer valer esse plano de adaptação. É exatamente dentro desse contexto que você descreve, a ministra Marina Silva vem defendendo, né, uma decretação antecipada de emergência climática nesses mais de 1.000 municípios, né? E isso demandaria aí uma espécie de novo regime jurídico, segundo a própria ministra explicou. Qual que é a importância desse passo para as prefeituras em si, né, que são diretamente ali afetadas por essa realidade? Pois é, primeiro aí é que está o problema, né? A gente, quando fala em novo marco jurídico, nós estamos falando de novo de Congresso Nacional, e ali a gente sabe que tudo que entra, por melhor que seja para a população e por mais apelo que tenha, vai sempre encontrar um obstáculo, sempre encontrar um interesse particular, sempre encontrar uma negativa, e vai demorar a tramitação de algo que tem que ser urgente, porque nós precisamos fazer a obra de adaptação antes do problema acontecer, senão nós vamos ver se multiplicar essas situações que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Para os municípios é fundamental. Nós precisamos de municípios no Brasil que são enxergados como prioritários e que vão ter investimentos diferentes. Nós podemos criar, por exemplo, um fundo de investimento nesses municípios no Brasil. Um fundo, inclusive, que seja mandatório. Nós temos recursos que são mandatórios, por exemplo, para a saúde, para a educação. E quando a gente fala de adaptação, nós estamos falando de salvar vidas. São pessoas que vão deixar de morrer porque uma obra foi feita para que ela não seja vítima de um evento extremo. Então a gente pensa que esses municípios estejam preparados para receber esses volumes de recursos e que executem as obras, né? E essa coordenação, esse olhar do governo federal é extremamente importante, porque é ele que vai fazer esse plano funcionar para o país inteiro.
Um dos grandes entraves, Márcio, parece ser, né, a fixação da população brasileira em áreas de risco nas cidades, né? Isso é muito generalizado no Brasil, ocupação de encostas, beira de rios, né, e de lagos. Como solucionar isso em um contexto, né, de restrições orçamentárias e da própria resistência que há em boa parte dessas pessoas de deixar esses locais? Nós vamos ter que trabalhar muito no caso a caso, e é por isso que as prefeituras são extremamente importantes, porque existem locais em que as obras de engenharia elas dão conta de retirar o risco, minimizar ao máximo o risco de determinadas populações. Existem outros locais em que nenhuma engenharia humana é possível de dar garantias para aquela população. E existem locais que são extremamente sensíveis, que não é apenas uma questão de risco da população, mas são locais importantíssimos para a resiliência daquele local como um todo. Vamos pegar aqui um exemplo das matas ciliares, que é aquela vegetação que corre ali paralelo ao curso do rio. Quando você tem a vegetação ali, aquela vegetação torna a terra uma espécie de esponja. A chuva vem, penetra no solo, não corre toda para o rio, portanto você tem menos fluxo de água para encher o rio. Ela também segura aquela terra para que não ocorra a erosão. A erosão é a terra que cai no rio, diminui o leito, diminui a capacidade de transporte de água daquele rio, então presta um serviço por si só. E essa população que entrou no lugar dessa vegetação, muitas vezes, né, levada aí por falhas nos planos diretores ou por invasões mesmo, e a gente sabe que tem muitos políticos que incentivam essas invasões, elas estão, além de estarem no lugar que deveria ser de vegetação, elas estão em extremo risco, porque quando o rio subir, é aquela casa que está na beira do rio que vai ser a primeira a ser alagada. A gente vê no Rio Grande do Sul, inclusive, imagens de indústrias na beira dos rios. Quer dizer, subiu o nível do rio, aquela indústria ou aquela construção que está ali vai ser, obviamente, a primeira a afetar. Então, essas áreas são extremamente sensíveis. Não à toa, Marco Antônio, elas chamam área de preservação permanente, porque elas têm que ser preservadas permanentemente. Há uma ciência, uma explicação sempre por trás dessas preservações que precisam ser feitas. Essa recente, né, tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul segue mobilizando a opinião pública, né, e com imagens que impressionam o Brasil inteiro. Agora, do ponto de vista teórico e acadêmico, Márcio, já é possível estabelecer uma ligação mesmo irrefutável dessas enchentes com mudanças climáticas ou ainda são necessários mais estudos para isso? Eu te faço essa pergunta porque eu já vi visões um pouco divergentes, né, publicadas com base em conversas com diferentes especialistas. A gente sempre vai ter quem duvide, né, da questão do clima e de que o clima mudou e as mudanças climáticas estão por trás desses eventos extremos. Mas contra isso a gente tem os fatos. O primeiro deles é um estudo da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul que traz números bem contundentes e estuda o histórico, né, que teve de chuvas, dizendo que aquilo é algo inédito, que realmente a formação das nuvens, o aumento do transporte de vapor d'água naquela região foi causado por eventos extremos e não registrados anteriormente. Mas não bastasse isso, e não bastasse os relatórios, né, que dizem, então nós temos assim, diversos relatórios que já previam que isso iria acontecer, isso há muitos anos, nós temos esses fenômenos acontecendo em vários outros lugares do mundo. Nesse momento aqui, a Alemanha, por exemplo, o sul da Alemanha está embaixo d'água, com pessoas mortas, o enredo é o mesmo. Pessoas mortas, cidades destruídas, casas, pessoas que perderam tudo. Nós tivemos enchentes no sul da Ásia, no Paquistão, em 2022, por exemplo, a gente teve um evento tão extremo que 1/3 do Paquistão ficou embaixo d'água, né? Tinha até uma entrevista com uma governadora ali de uma província que ela estava recebendo bombas d'água para poder tirar água ali da sua região. E ela falava, eu não sei o que fazer com isso, porque não tem para onde jogar água, está tudo inundado. Nós tivemos recorde de temperatura nesse último período, assim, aos montes, em quase todos os lugares do planeta, no Japão, na China, em todo o sul da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, incêndios florestais. A Amazônia secou rios, né? O próprio Rio Grande do Sul teve uma seca que formou um prejuízo bilionário para a safra agrícola do Rio Grande do Sul. Entre 2021 e 2022, 2023 e 2023, a mesma coisa, repetiu a seca.
Aliás, 2023 o Rio Grande do Sul entrou o ano com uma seca muito grande e saiu o ano embaixo d'água, porque a gente teve enchentes em setembro e em novembro no Rio Grande do Sul. Tem um dado, Marco Antônio, para mim é muito contundente. Os 9 anos mais quentes já registrados na nossa história são os últimos 9 anos. Né? Então, esse dado aqui, ele, quer dizer, não tem como você negá-lo, não tem como você ignorá-lo. O clima no mundo está mudando. Seria muito errado a gente pensar que um fenômeno extremo, ele não é derivado exatamente de um clima extremo. Né? Mas no caso do Rio Grande do Sul, a gente tem um estudo específico que demonstra isso. Queria voltar a falar com você sobre biomas, né? Porque tem a ver com esse raciocínio. Um pacto pela prevenção e controle de incêndio foi assinado, né, agora pelo governo federal com governadores do Cerrado e da Amazônia. A estiagem, né, prolongada nesses 2 biomas, ela pode trazer que impactos para além do aumento do fogo? Os impactos são impressionantes e eles valem para o Brasil inteiro, mesmo para quem está milhares de quilômetros distante do Pantanal, por exemplo, ou da Amazônia. Vamos pegar aqui a Amazônia como exemplo. A Amazônia, ela é a maior floresta tropical do planeta, uma biodiversidade gigantesca, quase metade de todas as espécies que a gente conhece de vida no planeta estão ali na Amazônia. Então, se você quer vida, está na Amazônia. E a Amazônia, além de tudo isso, ela é um regulador de clima para o Brasil. Ela distribui chuvas para o Brasil inteiro. Então, as chuvas, por exemplo, que abastecem as hidrelétricas, que fazem chegar a maioria da energia na nossa casa, cerca de 80% da luz mesmo que chega na nossa casa, vem de hidrelétricas. Essas hidrelétricas precisam que chova na quantidade certa, no local correto, né, nesses reservatórios, para que ela continue operando. Nós precisamos dessa chuva também para a safra agrícola. Se não chover, o Brasil, inclusive, é um país que tem baixíssima irrigação artificial, que é aquela irrigação que não depende da chuva, né? Cerca de só 5% do total da nossa área agrícola no país tem essa irrigação artificial. O resto depende de regularidade de chuva, de chover na hora certa, no volume correto. Então, quando você mexe na Amazônia, que distribui grande parte dessa chuva, está mexendo em todo esse mecanismo aí de manutenção da economia mesmo do nosso país, né? Sem contar os reservatórios de água das grandes cidades que também dependem de chuva da Amazônia. Portanto, você pode estar aí a 3, 4 mil quilômetros da Amazônia, mas tem a Amazônia no seu prato de comida, tem a Amazônia na sua conta de luz, tem a Amazônia quando você abre a torneira da sua casa. Manter esses biomas importantíssimos em equilíbrio, vivos e saudáveis, é muito bom. Bom para o clima do planeta, bom para a nossa economia, bom para a nossa vida, fundamental, na verdade, para a nossa vida. Então, a gente já falou bastante das responsabilidades do poder público, mas queria uma avaliação sua também, Márcio, sobre a percepção geral da população brasileira a respeito dessas mudanças climáticas. Se você ainda vê muito esforço de conscientização a ser feito. Tem muito esforço de conscientização na população, nos políticos. Essa agenda de clima ela varia muito no Brasil, né? De acordo, inclusive, com a condição social, às vezes, das pessoas. Isso é igual ao redor do mundo. Países mais desenvolvidos, países que resolveram problemas sociais graves, são países que prestam mais atenção nessa agenda. Infelizmente, no Brasil, o topo da agenda de preocupação das pessoas, e isso é uma lista totalmente justa, porque as pessoas estão lutando muitas vezes para sobreviver, né, Marco Antônio? É uma lista de emprego, de acesso à comida, de moradia, de saneamento básico, de uma creche para o seu filho, de educação, de uma saúde básica. Então, nós temos ainda um déficit muito grande para a população de necessidades do dia a dia. Então, é normal, quando a pessoa está brigando pela sua sobrevivência, ela vai manter esses quesitos de sobrevivência no topo da lista e clima vai ficando um pouco mais para baixo. Mas a gente tem agendas que elas não precisam ser populares para serem importantes. Elas são agendas de responsabilidade, apesar de que clima está cada vez sendo mais debatido. E as pessoas podem fazer muito. Eu acho que principalmente pressionar os políticos que elas elegem, olhar para os seus candidatos e ver quais os compromissos deles com essa agenda, o que eles pensam em fazer, né? Ou como que eles pensam em encaminhar os seus votos uma vez que assumem seus gabinetes. Nós temos vários
várias ações individuais, né? Que nós podemos fazer, consumir menos, escolher melhor os alimentos que a gente vai comprar. Mas eu diria que cuidar do nosso lixo é um dos principais. Não jogar lixo na rua, não jogar lixo na praia e também não jogar lixo na urna eletrônica. Isso é muito importante, porque depois a gente fica aí nessa situação de ver, por exemplo, o Rio Grande do Sul embaixo d'água e muitos parlamentares concentrados em privatizar a praia. Parece brincadeira. Márcio, o Brasil cedia em novembro desse ano a cúpula do G20 no Rio e no ano que vem a COP30 em Belém, no Pará. Como isso pode ser potencializado, né, para o reforço de ações colaborativas globais e na própria atração de investimentos para as políticas ambientais brasileiras? A COP que vai acontecer no Brasil ela é extremamente importante. Já seria importante se não acontecesse aqui. Estando no Brasil, a expectativa é enorme, né? Nós temos o governo federal que tem um discurso, inclusive nessas conferências de clima, que é um discurso muito bom, um discurso bastante aguerrido para a agenda, precisa colocar em prática boa parte desse discurso, mas quando toma o microfone nessas conferências, realmente assume um papel de destaque. O corpo diplomático do Brasil, que é muito importante nesses eventos, é respeitadíssimo ao redor do mundo, muito conhecedor dos temas, e obviamente que uma conferência dessa, com esse nível de importância, vai trazer muita atenção, muitos olhares para o Brasil. É na conferência que vai acontecer no nosso país que os países do mundo inteiro, são 196 países, é esperado que eles refaçam as suas promessas de clima. Quer dizer, coloquem na mesa algo melhor do que aquilo que apresentaram até agora como promessa. Por isso que se tem uma expectativa muito grande. E é hora, inclusive, de governos locais, da sociedade civil em geral, quem trabalha a questão indígena, de restauração florestal, de biocombustíveis, aproveitar essa janela de oportunidades para mostrar ao mundo o potencial que o Brasil tem e os projetos que nós temos com capacidade de ofertar exemplo e boas soluções para o planeta. Muitas vezes a gente tem esses projetos, mas falta investimento. A COP vai trazer esses olhares e essa possibilidade também da gente acessar mercados, financiamentos que nós não temos hoje. Mas a COP também é uma responsabilidade muito grande, viu, Marco Antônio? O governo brasileiro ele vai presidir a conferência. E como presidente da conferência, é um governo que estabelece o ritmo da agenda, o ritmo de negociações. E nós não temos mais tempo. Então tem que ser uma agenda agressiva e uma agenda urgente. Nós precisamos acabar com o desmatamento nos países que ainda desmatam, como é o caso do Brasil, e precisamos de uma vez por todas acabar com o uso de combustíveis fósseis, ter uma espécie de plano de como que essa eliminação dos combustíveis fósseis vai acontecer. Caso a gente não faça isso, nós vamos ver tragédias como a do Rio Grande do Sul se espalhar tanto para outras regiões, como ficar cada vez piores, fazendo cada vez mais vítimas. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Márcio. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço. Eu conversei com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Falamos sobre o pacote de ações ambientais recém-anunciado pelo governo Lula e dos possíveis impactos em estratégias de prevenção e enfrentamento das mudanças climáticas. E a gente termina renovando mais uma vez um pedido de ajuda à população gaúcha afetada por enchentes históricas. A Assembleia de Minas integra a rede de solidariedade e, se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.